Olá, eu sou Renata Adriane, palestrante, psicóloga, consultora em gestão de conflitos. Que bom que você está aqui me assistindo no meu canal sobre um assunto que é de suma importância. Hoje eu quero conversar com você sobre bullying. Você sabe o que é bullying? A gente às vezes ouve essa expressão a todo tempo, passando na televisão, nos jornais, e às vezes a gente não se ocupa em entender exatamente o que isso significa. Bullying é uma palavra inglesa que a gente não tem uma tradução muito perfeita aqui no português, não. O que essa palavra quer dizer? O que ela significa? São atos de violência que podem ser físicas ou de outra natureza, às vezes uma violência que é mais velada, né? Uma violência verbal, manifestada de forma repetitiva e intencional. E isso pode acontecer em diversas situações. São vítimas e agressores pessoas diferentes, desde crianças, adolescentes, homens e mulheres já adultos. Isso pode acontecer no ambiente escolar, no trabalho e em vários outros. Mas hoje eu quero que você entenda um pouco mais sobre o bullying no universo escolar. Sabe por quê? Essa é uma das formas de violência juvenil que mais tem crescido e nos preocupado. Por que eu tenho falado nos preocupado? Porque independente de você ter alguma criança na escola ou de ser professor ou educador, todos nós que somos cidadãos precisamos nos ater à formação das nossas crianças e nossos jovens. E atos de violência como o bullying precisam ser banidos da nossa sociedade. Bom, quando eu falo bullying, violência, vamos falar de uma forma muito clara. O que é isso? São as tais brincadeiras de mau gosto, ou que às vezes os adultos consideram que são brincadeiras típicas da idade, que a gente não precisa intervir, mas elas acontecem de forma continuada, repetitiva e de maneira agressiva com o outro. São os apelidos que as pessoas não gostam, que as discriminadas de alguma forma. As meninas, elas em geral, né, quando são elas que manifestam um bullying com os outros, elas fazem isso de uma forma mais velada. É o bullying indireto, na forma verbal, através de discriminação, de deixar a outra ali no cantinho. Já os meninos acabam apelando de uma forma mais incisiva para a violência física. Mas eles também são a parcela das pessoas que mais são vitimadas pelo bullying. E impressionante que tanto as pessoas que acabam praticando atos de bullying são em muitos momentos também elas mesmas que já sofreram violências do bullying. E existe uma relação que está sendo investigada com mais propriedade, mas parece muito próxima da violência doméstica e da violência escolar, motivando os atos de bullying. Existe um perfil variado para esses agressores e para essas vítimas. Na verdade, aqui no Brasil, essas pesquisas são bem recentes. Foi a partir de 1990 que a gente começou a sistematizar pesquisas sobre esse universo do bullying. Em 1970, na Suécia, as pesquisas iniciaram, mas desde que o mundo é mundo, a gente tem notícia que existe situações de agressividade nesse ambiente escolar, entre os jovens. E isso é fruto de como a nossa sociedade tem se comportado. Que relações são essas que a gente manifesta nas nossas casas e que de alguma maneira são estendidas nesse ambiente escolar? A escola tantas vezes acaba repercutindo situações de autoritarismo que acontecem nas nossas casas também. Essas relações de poder baseadas nesse autoritarismo, de alguma maneira refletem na personalidade dessas crianças e jovens que de alguma maneira já sofrem com isso e acabam tendo no ato do bullying uma maneira delas se expressar. Tanto as vítimas quanto os agressores precisam de tratamento. As
consequências que o bullying gera podem ser imediatas ou mais a longo prazo, mas são sempre muito danosas. Repercute na questão da aprendizagem, que fica difícil, a concentração nas aulas, aí o rendimento escolar fica rebaixado. Essas crianças e jovens, na maioria das vezes, acabam manifestando comportamentos mais depressivos, vão tendo outros problemas de saúde, como obesidade ou anorexia. Inclusive, essas questões são também fontes para que o bullying possa acontecer. E toda a saúde pública, fora esse ambiente da escola, também precisa ser envolvido e mobilizado para que juntos a gente entenda de fato o que tem colaborado para que os atos de bullying fiquem cada vez mais crescentes, como tem sido na nossa sociedade e que tanto nos preocupa. Estudar, prevenir, lançar realmente programas que enfrentem os atos violentos do bullying é uma missão tanto para os pais, né, na educação lá nas nossas casas, quanto dos professores e educadores, essa comunidade escolar, porque o professor está tantas horas do dia ali com aquele aluno e nesse universo da escola é que mais se manifesta os atos de bullying, então ele precisa estar com um olhar atento para intervir de maneira precisa. E para isso, esse professor precisa ser sensibilizado, ele precisa entrar nessa causa e entender que a relação que ele estabelece com o aluno é uma relação de uma valia imensa para contribuir nesse enfrentamento dessa violência. O aluno às vezes se sente tão bem com esse professor que nem lá na casa dele ele consegue estabelecer uma relação de confiança tamanha com o pai ou com a mãe ou com algum outro parente próximo. Mas pais, mães, observem os seus filhos. Percebam se tem alguma coisa diferente no comportamento deles quando eles chegam em casa. Investiguem como está sendo essa rotina escolar. E lembre-se também que o ambiente que vocês reproduzem na casa de vocês é aquele que essa criança e esse adolescente tende a reproduzir na sociedade. E a escola é um ambiente em que ele fica ali por muitas horas. Então, de alguma forma, ele vai ter esse apelo de ter comportamentos semelhantes ao que ele estabelece em casa. As pesquisas ainda não concluíram muitas coisas, mas a gente já pode apontar que muitas pessoas que são vítimas de bullying, de alguma forma são super protegidas em casa, às vezes infantilizadas demais, ou realmente estão convivendo num ambiente de casa que é muito agressivo. Assim como acontece também com aqueles que, na verdade, desempenham esse papel ativo de ser o autor, o agressor, né, do bullying. Ele muitas das vezes está enfrentando dificuldades na sua casa, por falta de amor, de carinho, de compreensão, de tranquilidade, ou até mesmo porque essa criança ou adolescente está precisando de limites, está precisando saber o que fazer e o que não pode fazer. Então é um perfil complexo, né? Não dá para definir exatamente quem é o agressor e quem é a vítima. Ainda mais que agressor e vítima podem ser a mesma pessoa. Comunidade escolar, pais, alunos, vamos nos envolver nessa causa para que o bullying possa ser banido da nossa sociedade. Muitos alunos que presenciam cenas de bullying ficam com vontade de, às vezes, intervir pelo colega, mas acabam ficando sem coragem também. Quando a escola não oferece essa oportunidade de acolhimento ao aluno, ele não fala nada. Ele acaba sendo vitimado, não reage, não diz nada. E fica chateado de o adulto, às vezes, não perceber e intervir. Ele acha que o adulto não está fazendo nada por ele.
E na verdade nós adultos, às vezes não temos nos atentado de uma forma primorosa como nós deveríamos, uma vez que esse é um assunto tão sério que pode ocasionar danos tão difíceis na saúde, no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Não vamos mais achar que brincadeira de mau gosto é só uma brincadeira. Se aquilo acontece de uma forma repetitiva e se o outro não gosta, isso é bullying. Vamos dizer não ao bullying. E essa campanha, esse movimento, ele tem que iniciar dentro de cada um de nós, com um olhar atento, com uma vontade realmente grande em contribuir para que as nossas crianças e adolescentes sejam acolhidos de uma forma tal que a gente possa identificar o bullying, tratar aqueles que já estão sendo submetidos ou são os agressores e criar estratégias, políticas públicas, enfrentamentos em conjunto para que isso não aconteça mais. Vamos parar de achar que bullying é uma questão que tem que ser tratada só na justiça, com a polícia militar ou mesmo com as outras autoridades realmente, né? Eu falei da polícia, falei do conselho tutelar, tô falando aí de juizados. Vamos trazer essa causa para dentro da escola, junto com as famílias, junto com esses alunos, para que possamos resolver de forma efetiva esse problema. Nossas crianças e adolescentes merecem ter uma formação, uma educação para que, além de conteúdos, eles sejam preparados para a vida, para ser cidadão. Gostou? Compartilhe, deixe suas dúvidas, sugestões nos comentários. Até a próxima dica. Até mais!